Alzira, então vamos começar, como temos nesse projeto, com algumas perguntas sobre sua origem familiar, estudo, né, formação como na época de juventude, enfim, formação escolar. Sua família. Bom, minha Começar família. pela sua Eu família. sou filha de portugueses que vieram para o Brasil por razões. Meu avô faleceu muito jovem, a minha avó resolveu pegar os filhos e vir para o Brasil. Bom, meu pai, eles tinham recursos financeiros lá em Portugal, chegou aqui, meu pai montou uma empresa. Bom, ele foi o tempo todo, dedicou-se à parte à empresa de alimentos. Ele tinha uma fábrica de biscoito, etc. Ele tinha um curso secundário, fez até o curso, terminou o curso secundário. Minha mãe, depois ele foi a Portugal, encontrou minha mãe, casou, etc. E minha mãe só tinha o curso primário completo. Bom, o que mais? Eu fiz a minha curso todo em escola particular, no Colégio Santa Teresa. E ficava onde? Hein? Ficava onde o Colégio Santa Ficava Teresa? na Penha, onde era o meu pai, tinha todos os negócios dele. Mas vocês moravam Na Penha. Na Penha também. E depois que foi, eu decidi fazer. Por que eu decidi? Aí esse é engraçado. Eu tenho 3 irmãs, né? Uma é química, a outra faz genética e a outra fez pedagogia. Ninguém fez história, essa coisa toda. Isso era até assim, meio mal visto na família, assim, porque era tudo valorizava as matemáticas, as químicas, as físicas, essas coisas, né? Família de cientistas. Era engraçado isso. Bom, mas aí porque eu tive um professor de história que eu adorava história, ele era um professor maravilhoso. Até as minhas irmãs foram alunas dele também e gostava muito de história. Aí resolvi fazer história, me candidatei à antiga Faculdade Nacional de Filosofia, né, a FENEFI, e fui fazer o curso de história. Isso em 54. 55, né? 55. Aí eu fui fazer o curso de história. Na ocasião ainda era história e geografia, depois é que separou. Não, antes ainda era, eu fazia história e geografia. Mas eu nunca dei muito. Quer dizer, então você tem 3 irmãs, com você 4? 4, Todas mulheres? Todas mulheres. Todas fizeram o curso superior? O curso superior. Como era o ambiente na sua casa de infância, assim, de escola? Havia um estímulo para estudo? Tinha, muito, assim, meu pai valorizava muito, comprava muitos livros, incentivava muito a leitura dentro de casa. Eu li, assim, todos os clássicos da literatura portuguesa bem jovem. Me lembro, assim, essa de Queiroz foi todo lido e discutido muito dentro de casa. Era muito meu pai era um ambiente favorável. Então. Ele gostava muito dessa coisa, né? Já na faculdade, o curso de História e Geografia, né, que ainda era, como eram os professores e o que se lia? Né? O que é que havia de bibliografia, de discussões? Aí isso todo mundo já sabe um pouco, né? O que era curso de História. O curso de História eu era aluna do Eremildo Viana, de antiga e medieval, que, deixa eu dizer, era um excelente professor. Não vamos discutir, ele era muito bom professor, a gente estudava muito, lia muito história antiga e história medieval. Não vou discutir o que ele fez depois, né? No período, né, pós-64. E tinha a Ieda Linhares, que tinha um grupo de professores assistentes que eram excelentes. Hugo Weiss, Arthur Weiss, Francisco Falcon, que a gente lia muito, eu obrigava a uma leitura, tinha os seminários, que eram grupos que a gente lia muito. Então, curso de História Moderna e Contemporânea. Tinha o curso de História da América com a Eulália. Bom curso, mas ela era assistente de um professor também horrível.
Até esqueci o nome dele. Bom, e tinha o curso de História do Brasil, que era o Hélio Viana, que a gente tinha que pegar o livrinho dele, decorar e repetir ipsis literi, o que tinha o livro, data, nomes. Eu me lembro que era assim, a gente ficava assim cobrando uma da outra, lendo aquele. Então, era isso um pouco o curso. Agora, deixa eu dizer, o que foi importante nessa minha formação na faculdade foi, de um lado, o curso de História Moderna e Contemporânea com Ieda, e do outro, Antropologia. Primeiro, eu era aluna da Marina Vasconcelos, que obrigava muito a gente a ler, tinha aqueles seminários que a gente estudava muito, e Darcy Ribeiro. Quando Darcy chegou, ele revolucionou um pouco o curso ele dava etnologia do Brasil. Eu me lembro que a gente fica encantada com aquela forma como ele dava, como ele discutia. E isso, ainda teve esse detalhe que eu era aluna do Darcy, o Darcy me chamou para trabalhar, para fazer um levantamento na Biblioteca Nacional sobre Alexandre Rodrigues Ferreira. Eu ficava copiando à mão toda a obra do Alexandre Rodrigues Ferreira. Isso deve estar no arquivo do Darcy, que era para ser publicado e nunca foi publicado. Sabe, era assim, copiava aquilo. Bom, eu fazia isso com o maior gosto, ler a obra desse viajante que veio. Aí, quando terminei a faculdade, no dia que eu terminei a faculdade, Darcy me chamou para trabalhar com ele no CBPE. Aí lá fui eu trabalhar com o Darcy. Foi sua primeira experiência profissional? Foi. Bom, lá o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacionais. Centro Brasileiro de Pesquisa Educacionais, que na ocasião era um centro muito importante de pesquisa. Você não tinha nada... Foi criado pelo Anísio, né? Ele era ligado ao INEP, né? Era um órgão do INEP, do Anísio Teixeira, e Darcy tinha aquele todo um... E era um dinamismo aquele CBPE, que eu me lembro. Deixa eu dizer, olha, eu fui logo, quando o Darcy me chamou para trabalhar lá, eu fui continuar, ele queria que eu continuasse a pesquisa do Alexandre Rodrigues Ferreira. Mas ao lado disso eu fui trabalhar com Horaci Nogueira num projeto sobre estudo de comunidade Itapetininga. Você pode, estudo de comunidades rurais, etc. Bom, mas o Darcy formulava, vocês sabem quem era o Darcy, né? Mas é importantíssima essa recuperação. Eu não conheço nenhum depoimento sobre alguém que tenha vivido o CBPE. Então, o Darcy, eu gostaria muito que criava. Ele era uma pessoa que todo dia tinha uma novidade, ele inventava. Uma das coisas que eu me lembro bem que ele criou foi um estudo sobre o processo de industrialização no Brasil, que ele pegou assim, olha, foi aí que eu conheci Fernando Henrique Cardoso, Otaviano, Florestan Fernandes, tudo que você possa imaginar de Rio, Minas e Rio Grande do Sul, ele trouxe para dentro do CBPE. A gente passava, poxa, eram pessoas começando a carreira também, Ruth Cardoso, e aí cada um fazia uma pesquisa sobre uma cidade, era uma coisa toda assim. Então, eu trabalhei nisso, e eu fui trabalhar com Josildete Gomes Consorte, que trabalhava com educação. Era assim, crianças e adolescentes e educação entre crianças e adolescentes. E eu fui nesse projeto, esse projetão, né? Eu fui trabalhar com a Josildete na parte de ensino, de educação. Primeira vez na minha vida que eu fui a uma favela. Foi Josildete, a gente aplicava uns formulários a pais de crianças, aí fazia entrevistas com os pais. Eu me lembro que eu fui naquela favela ali do centro da cidade. Providência. Eu nunca tinha entrado numa favela, primeira vez. A gente tinha assim, todo mundo recebia a gente muito bem, nós éramos muito bem tratados, né? Eu me lembro que Bom, foi uma experiência, então, de mais quem estava no CBPE nessa época? Olha, eu trabalhava... O Darcy foi colega de turma do Darcy na Escola Livre, né, de São Paulo. Olha, eu tive contato com Roberto Cardoso, que num primeiro momento o Roberto era de lá também. Eu trabalhava com Horaci Nogueira. Ali lá trabalhava Klaas Wortmann, vocês conhecem. Eu trabalhava com Maria Laís Mouzinho,
que até hoje está lá em Brasília, né? Maria Luísa de Carvalho Proença. Enfim, tinha muita gente. Eu me lembro, Aidano do Couto Ferraz. Outro dia lembrei disso, porque o Aidano era da parte de redator. Ele era um cara importantíssimo como jornalista dos jornais comunistas. E ele trabalhava lá. Eu me lembro, a gente tinha Paulo Alberto Monteiro. Paulo Alberto, era de lá. Olha, sei lá, era um ambiente, era uma assim, efervescência era, o da Darcy universidade. era aquela coisa, ele inventava todo dia, ele chegava com uma ideia, com uma coisa, sabe? E aí saiu de lá, o Roberto foi para o Museu Nacional para implantar o programa de pós-graduação no museu, né? Bom, aí essa coisa continua, eu trabalho com essa gente toda, faço esse entusiasmo todo, até que o Darcy vai embora criar a Universidade de Brasília. E aí o CBPS se acaba. Né? Aquilo não fica ninguém no comando. Ele não quer botar ninguém, a gente quer botar nomes, a gente pensa, não, Darcy acabou aquilo, né? Mas ele dizia que era para acabar, não, ou ele nunca, dizia que jamais. aquilo continuava? Não, ia continuar, vamos pensar, mas nunca botou ninguém para substituir ele. E aquilo ficou meio... Foi esvaziado. Foi esvaziado, né? E aí ele foi para a Casa Civil depois, ficou no governo. Civil, Ministério da Educação, aquela coisa toda, né? Aí veio, o problema todo é que veio 64, né? Aí quando veio a Revolução, o CBPE ficou muito visado porque era o órgão do Darcy Ribeiro. Não. E um núcleo de professores também já... Eu me lembro que no dia que eles invadiram o ISEB, que era ali em Botafogo também, né? O CBPE era ali na Voluntários da Pátria. Eu me lembro que se temeu que os militares iam também invadir o CBPE. E, agora, ele não foi invadido porque ele era dirigido pelo Péricles Madureira de Pinho, que era um nome famoso, era uma família da parte de finanças, né? Mas o doutor Péricles nos chamou e mandou a gente ficar calada porque não podia falar nada, não podia abrir a boca. E a pressão contra a gente começou a ser muito grande. Eu me lembro que botaram uma nota no jornal com o meu nome dizendo que os comunistas continuavam ainda no CBPE, sabe? Coisas assim de provocação. A gente viu que não tinha mais condição nenhuma de continuar no CBPE, aquilo tinha acabado, a gente tentava fazer umas pesquisas, mas não conseguia nada. Aí eu vou contar uma história que é engraçada. Eu fui procurar o Roberto Cardoso, que era assim, aquela pessoa que eu gostava muito, tinha conhecido lá no quando ele trabalhava no CBPE. Eu fui pedir Roberto, a gente tem que sair do CBPS, arruma uma forma da gente sair. Vou pensar, fique calma. Bom. Aí depois ele me chamou e disse assim, já sei, você vem para o museu fazer o curso de pós-graduação que eu estou montando de antropologia. Eu disse, Roberto, eu não entendo nada de índio, não gosto de índio. Ele disse, sou ignorante. Imagina ser antropólogo que só trabalha com índio. Eu fui dizer, só trabalha com índio, eu não quero trabalhar com índio. A minha visão era que Darcy, Roberto só trabalhavam com índio, né? E ele disse, sou ignorante. Eu me lembro, ele me disse assim, sou ignorante. Como é que diz uma coisa dessa? Antropólogo não trabalha só com índio. Mas não quero trabalhar com índio, não. Aí ele foi procurar Luciano Martins, que estava montando um grupo no Instituto de Ciências Sociais de pesquisa para nos aceitar, minha e Maria Luísa. Aí me chamou e disse, vai procurar Luciano Martins, lá era aqui na Marquês de Olinda, vai procurar o Luciano, que o Luciano está montando uma pesquisa. Lá fui eu, em 64, setembro de 64, por aí. Mas só para voltar um pouco antes, apesar de você não gostar de índio, você tinha dado aula na PUC, na Santa Úrsula, de etnologia. Etnologia. Mas eu não dava. Eu dava, era assistente do EDIEG, do Dr. Manuel Diegues, aqui na Santa Úrsula e no PUC. Eu dava, mas não era. Gente, naquela ocasião, você 64, a gente estava em plena efervescência política, querendo trabalhar com sindicalismo, com não sei o quê. Aí, ir para o museu e dizer assim, trabalhar com índio não tem nada a ver comigo. Mas essa experiência sua era professora assistente de etnologia nos dois lugares, você ficou durante fiquei uns 3 anos aqui na coisa. E o que era o curso de etnologia? Eu dava aula, assim, aquelas coisas, eu dava aula de... Quer dizer, o Manuel Diegues era o professor catedrático. Catedrático, né? Eu era assistente dele. Entendi.
queria perguntar, mais antes de passar de 64, sobre, na sua graduação, já havia alguma, vamos dizer, mobilização política, alguma discussão a respeito disso? Como é que era na Existia, porque o diretório, eu me lembro que já começava uma discussão grande política, né? O Partido Comunista era forte dentro da... Gente, eu fui colega, agora vamos lembrar, eu fui colega de Vanderlei Guilherme dos Santos, Carlos Estevão Martins, sabe? Essa gente toda era da filosofia, que faziam a maior, né? Era um grupo muito importante dentro da faculdade. E nós girávamos um pouco, nós de história, em torno desse grupo da filosofia. Não chegava mas, sei lá, eles eram... É interessante isso, né? Que a mobilização vem da filosofia. Era o grupo da filosofia, eu me lembro disso. Fausto Cupertino, Vanderlei, Carlos... Agora, aquele Zé Américo. Mota Peçanha. Eu me lembro que era assim. Agora, tudo muito em torno do Vieira Pinto, né? Aquela turma toda que ficava em torno do Vieira Pinto. E você acha que esse ambiente... Na faculdade você já tinha uma atuação política? Não, fazia parte das assembleias, essas coisas, mas não tinha atuação política nenhuma. Mas, Alzira, a sua tese mais tarde, um pouco, vai ser sobre o ISEB. Sobre o ISEB. Você acha que tem um vínculo entre esse ambiente universitário e depois você querer entender aquilo? Aí tem muito a ligar, depois, pós-64, quando eu venho trabalhar com o Luciano Martins, aí é um período que a gente discute muito o Brasil, lá dentro, com o Luciano, discute muito o Brasil, né? E eu me lembro desse período, a gente está vivendo em pleno, eu fui de 64, a gente pega 68, passeata dos 100 mil, e tudo isso a gente faz ali no... Mas no ISEB você chegou a participar? Eu fui assistir alguns seminários no ISEB. Eu era ainda do CBPE quando eu fui lá no ISEB. Participei, mas não era... Como era o ISEB? Você assistia palestras? Assistia umas palestras. Eu me lembro que tinha umas palestras lá, exatamente do grupo do Vanderlei, do Carlos Estevão Martins, que eu me lembro que eu assisti uns seminários que a gente ia lá assistir sobre o Brasil, desenvolvimento do Brasil, sobre nacionalismo, essa coisa toda. Né? Discussões da época. Isso é interessante porque nesse momento no Rio você não tem os núcleos de pós-graduação, não era isso? Tem. E a pesquisa no Rio, então, se fazia assim, você tem o CBPE, depois tem o ISEB... Depois tem o Instituto de Ciências Sociais. Eu acho que ali, com o Luciano Martins, Maurício Vinhas de Queiroz, eu acho que ali tem um grupo importante. Ali é importante a pesquisa. Aí, de novo, eu vou ter contato com o pessoal de São Paulo, porque através de Luciano monta pesquisa sobre a burguesia, né? Era toda a discussão, né? Depois de 64, se existia burguesia, se não existia burguesia, aquela discussão. Você encontra também o Gilberto Velho, né? Aí o Gilberto trabalha com Maurício Vinhas de Queiroz. Ele trabalhava com a Estela Murim. E no meu grupo tinha, um grupo grande, vai trabalhar Albas Aluar, vai trabalhar aquele menino que hoje é da Claxon, Ayrton Fausto. Ayrton Fausto. Sabe? Felipe Schmitter estava também? O Schmitter passa por lá, algum tempo eu conheci o Schmitter. Vinha muita gente de São Paulo. Fernando Henrique vinha discutir a teoria da dependência. Me lembro disso, sabe? A discussão lá dentro já do Instituto, né? Que era, primeiro era dirigido pelo doutor Evaristo. Né? Quando eu fui para lá, foi o Evaristo que... Depois é que vem a dona Marina. E de onde tem apoio para pesquisa nesse momento? O CBPE teve um tempo do INEP, mas os outros núcleos? Aqui o quê? A pesquisa, por exemplo, do Luciano Martins. Aqui era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque o Instituto era da UFRJ. Era da UFRJ. É da UFRJ. E era mantida por lá. Agora, acho que o Luciano tinha também uns financiamentos, agora não estou lembrando, assim, ele buscava financiamento de algumas instituições, hein? Eu me lembro que ele uma vez comprou uma quantidade enorme de americano, uma coisa, não sei se... Alguma fundação, talvez. Fundação Force, alguma coisa assim que deu dinheiro para fazer pesquisa, para comprar livro. Me lembro que teve umas coisas que ele foi para os Estados Unidos.
Mas antes de entrar na carreira, vamos dizer, já na futura UFRJ, né? Você mencionou 64 muito en passant. Como é que você vivenciou 64? O que é que significou aquilo? Para mim aquilo foi um negócio, né? A gente foi um choque muito grande, porque a gente era muito... Eu trabalhava muito ao lado do pessoal do PCB, sabe? Eu tinha... Meu nome daquele cara que trabalhava no CBPE, agora não lembro o nome, que era um cara liderança do PC. E a gente tinha uma atuação assim, o que era atuação? Discutir, conversar, sabe? Era muito isso, né? Eu participava de algumas reuniões, mas eu não tinha carteirinha militante do PCB, mas eu participava de algumas. Conheci muito alguns das grandes lideranças do PC, a gente discutia muito, né? Estava tudo ligado a nacionalismo, desenvolvimento, essa coisa toda. Eu participava disso, né? Mas foi uma surpresa o golpe ou a falta de reação, isso? Como é que... Foi uma surpresa. A gente nunca, sei lá, eu me lembro assim, no dia 31, quando eu fui, meu pai ficou horrorizado, eu saí com os amigos, fomos tudo para Cinelândia, a gente queria fazer alguma coisa, meu pai, vai morrer, vem para casa, não fica na rua, não sei o quê. Aí cheguei na rua, fui encontrar com as pessoas diziam assim, volta para casa porque não tem nada a fazer. Eu me lembro que a Uni tinha pegado fogo, olha, era uma desgraça total, né? Que era um negócio assim tão ruim pra gente, quando a gente viu aquilo, né? E eu me lembro, eu na Cinelândia, depois eu estava na Cinelândia encontrando com umas pessoas lá, dizia assim, vai para casa que não tem nada a fazer, não tem movimento nenhum. A gente pensava que ia ter um grande movimento contra, né? Não teve nada. Aí me disseram, né, botaram fogo na Uni, não sei o quê, acabou. E o pós isso? Quer dizer, tem esse choque, você de alguma maneira estava engajado em alguma pesquisa, mas e o impacto de 64 sobre esses núcleos de pesquisa? Aí é uma coisa horrível, porque aí você fica sabendo, fulano foi... Primeiro, era um negócio que ainda não era... Primeiro as pessoas eram presas e tal, algumas pessoas que eu conheci foram presas, mas foram logo soltas. Nada assim muito importante, a gente não me lembra assim nada. A coisa pior vai ser depois de 68, né? Aí a gente conhece, aí eu sei de algumas pessoas. Nesse período de 64 a 68, você está no Instituto de Ciências Sociais. Aí eu venho para o Instituto de Ciências Sociais. Com pesquisadora ou dá aula também? Não, ali eu faço pesquisa. Aí eu estou com pesquisa... Com o Luciano Martins. Com o Luciano Martins. E o tema de pesquisa? Primeiro, a pesquisa dele era sobre a burguesia industrial. Eu me lembro que foi um período também muito importante, porque se trabalhava com... A gente entrevistava os empresários, né? Bom, a gente trabalha com os empresários, eu me lembro que a gente fazia um levantamento nos diários oficiais para tirar todas as empresas, número de empregados, quanto é que era a empresa tinha, sabe? Era tudo, era no diário oficial. Depois o Luciano fez... Aí que eu me lembro que Fernando Henrique, essa gente toda ia para lá e discutia muito, fizeram um formulário para aplicar aos empresários. E aí a gente contratou muitos bolsistas. E aí vem Celina Moreira, que na ocasião era Vargas do Amaral Peixoto, vem trabalhar como estagiária. Ela vai aplicar também esse formulário. Vem muita gente nesse período que vem... Celina tinha feito Ciências Sociais. Ela estava fazendo Ciências Sociais na PUC, né? Vem ela, vem Ana Maria Reuter, vem a Laizinha. Sim. Essa gente toda vem trabalhar nessa pesquisa do Luciano. Já trabalhava Alba Zaluar, já trabalhava o Ayrton, mas trabalhava o Kleber, esse depois morreu. Luizinha Maria Luísa de Carvalho Proença. Hein? A Maria Luísa veio comigo do CBPE. Não, Luizinha que você falou é ela. Maria Luísa de Carvalho Proença. Ela vem trabalhar... Laizinha. A Laizinha é outra. É outra. A Laizinha. Tá bom. Lembra como é que é o nome? Mas eu tenho como recuperar. A Laizinha, a gente chamava Laizinha. A gente recupera. Mas então você passou 4 anos, vamos dizer, no Aí eu acho que é importante, a gente trabalha primeiro nessa pesquisa sobre empresários, né? E depois o Luciano monta a pesquisa sobre as decisões estratégicas para o desenvolvimento, que são
Volta Redonda, Petrobras, BN10, indústria automobilística e tal. Para estudar essas 10 decisões, eu e Maria Luísa ficamos encarregados de estudar a criação da indústria siderúrgica Volta Redonda. E é aí que eu fui consultar os arquivos da Dona Alzira, ali na Praia do Flamengo. Dona Alzira e o senador moravam ali, e consultar os arquivos do Vargas, porque a criação de Volta Redonda está ligada ao período Vargas, né? Então eu me lembro que a gente chegava lá, a Dona Alzira chegava. A gente chegava depois do almoço, que ela dizia assim, quando acabou de tirar a mesa do almoço e tinha que sair antes de botar a mesa do jantar. Isso era ordens da Dona Alzira. Aí a gente chegava entre 2 e tinha que sair antes das 6. Celina ia junto? Não, a Celina não trabalhava nessa pesquisa. A gente eu e Maria Luísa que fazíamos esse levantamento, que foi uma monografia que serviu depois para a tese de doutorado do Luciano na França, tá? Foi durante essa pesquisa que a gente fazia que começou a ideia, já estava 68, aquele negócio horrível, né? Eu me lembro que a gente estava ali no instituto, já tinha os alunos do antiga FENEFI já tinham vindo para cá, já tinha virado IFIX, mas ainda era aqui. Era lá atrás, na Marquês de Olinda. Na Marquês de Olinda. A polícia invadia aquilo todo dia, os alunos faziam greve, era uma confusão, que aquilo, horrível. E foi aí que o Luciano, não sei o que, decidiu, vamos sair do Brasil, para eu ir para a França. Luciano se candidata para ir fazer o doutorado na França, o dele é o doutorado de Estado, e eu me candidatei. Aí Celso Furtado foi uma pessoa que me ajudou muito. O Celso Furtado vai me ajudar. Ele estava já exilado na França, para eu ir fazer, onde eu vou fazer o meu doutorado. E aí eu vou fazer o doutorado com François Bourricot, com uma bolsa do governo francês. Mas isso já é pós 68. 69 que eu vou embora. Pois é. Mas em 68, como é que foi vivido? Foi diferente foi de 64? Mesma coisa. 68, mesma coisa. Aí a gente fazia aquelas passeatas, eu fui para a passeata dos 100 mil, me lembro Gilberto, a gente tinha uma atividade, era muito mais de conversar entre nós, de ficar revoltado contra as coisas. Ali no instituto, os meninos faziam greve, invadiam, aí vinha a polícia, entrava, os meninos vinham, a gente escondia os meninos na nossa sala, os alunos, era uma confusão horrível. Era insuportável, meio assim, a gente conviver com aquilo, né? Foi aí que a gente disse, vamos embora, daí vamos estudar. E aí eu resolvi sair, ir embora para a França, Luciano também foi. E como é que se obtinha a bolsa Aí eu me candidatei. Não, o engraçado foi o seguinte, que primeiro eu estava afim de fazer, aí eu me candidatei eu fui para a USP, me candidatei a uma bolsa de mestrado na USP, quem era meu orientador era Maria Alice Forac. Aí eu fiz, me aceitaram tudo direitinho. Nisso o Luciano começou a meter na cabeça, e o Celso Furtado lá da França, saiam do Brasil, vem para cá, vamos. Aí eu me candidatei a uma bolsa no governo francês, já apresentei todos os documentos, papéis, sei que. Obviamente que o doutor Evaristo deu uma cartinha me recomendando. Enfim, fui aceita para ir para a França fazer. Mas era um doutorado em Ciências Sociais. Em Ciências Sociais. E você sentia que havia uma mudança, uma graduação em História, uma pesquisa forte? Porque eu senti o seguinte, quando eu fui trabalhar no CBPE com o Darcy e com o Horaci, eu já comecei a ler muita coisa sobre antropologia, já tinha começado a entrar muito nisso, né? Mesmo em sociologia. Quando eu vou trabalhar com o Luciano aqui no Instituto, a gente tinha muitos seminários que era obrigado a ler. Aí o Luciano obrigava a gente eu me lembro que a gente tinha uns seminários, uma vez por semana a gente tinha que ler um texto, discutir Lee Weber, aquelas coisas de Durkheim. Começamos a ler essas coisas, né? Que fez parte, curso, né? Quase que a gente tinha que ler e discutir, né? Você embarcou para a França quando? Eu fui em junho de 69. Junho de 69. Bom, primeiro semestre de 69, a situação política já tinha endurecido muitíssimo aqui. Aqui já. E já estava discussão ruim sobre luta armada, você participava disso? Ainda já se falava, mas ainda não era uma coisa assim conhecida. Mas, por exemplo, eu sei desse menino que trabalhava conosco, até uma coisa que... O
Kleber era um menino de direita, era muito assim, a gente excluía muito ele, porque era um menino que defendia muito a direita, etc. De repente, esse menino, porque trabalhava conosco também Lincoln, agora eu não lembro direito o nome, que era um cara bem da ativa da esquerda. E ele convence o Kleber a entrar. A gente não sabe como é que... Eu só sei que eu estava na França quando a gente soube que a polícia matou o Kleber. E a gente ficou muito espantada, porque o Kleber era um menino de direita. Como é que esse menino vai para a esquerda? Bom, a polícia pegou, matou. A gente sofreu muito por isso, que era um menino que era... Bom, mas 68 já era um período... As pessoas... Ieda foi presa, eu me lembro da gente sabendo da prisão dos amigos da gente, né? Marina Vasconcelos foi presa. Já nem me lembro. Era uma coisa horrível. Todo mundo sabia, fulano foi preso, não sei o quê. Aí, mas essas pessoas eram presas e soltas imediatamente. Não era uma coisa assim. Era humilhante para eles, etc. Sim, mas a tortura começa depois, né? Aí eu já estava na França. Aí, quando eu chego na França, o que tinha de exilado era uma loucura. Você só tinha contato com os exilados, né? Estava tudo lá. Tinha muita gente. Tinha um grupo que tinha ido para a Argélia, mas que vinha muito a Paris, que a gente conhecia, a família toda do Arraes. Conheci muitos. O menino aqui, que foi depois aqui da Casa Rui. Como é que é o presidente da Casa Rui? O Arraes? Filho do Arraes? Zé Almino. Zé Almino. Conheci muito Zé Almino em Paris. Zé Almino vinha da Argélia, vinha. E tinha uma... A Ieda vai para Paris, a casa da Ieda é um lugar onde a gente encontrava todo mundo. E você morava onde lá? Eu morava lá no 6e, num apartamentinho muito simpático, na Rue du Regard. E eu tinha um apartamentinho lá, um estúdio. Morava lá. E que você tinha essa bolsa do governo francês e tinha ainda eu tinha o meu salário do IFIX, que hoje é IFIX. Eu tive uma licença com remuneração para fazer. E esse era o doutorado troisième cycle. Troisième cycle. Aí eu vou para lá. E como é que era o doutorado? Você tinha aulas, eram palestras, orientação? Você tinha obrigação. Eu cheguei lá, aí... Olha, vou dizer, não fui eu que escolhi meu orientador. François Bourricot, que foi o meu orientador. Era um sociólogo que tinha uma pesquisa muito importante sobre Peru. Ele tinha trabalhado muito com a América Latina, etc. Todo mundo que saía do Brasil ia fazer tese com Alain Touraine. Aspásia, André Loyot, tudo ia pro Touraine. Eu fui pro Bourricot. E aí você era obrigado também a fazer outro... Bom, o seminário do Bourricot, você era obrigado a assistir. E ele me deu a opção, ou eu assistia na Sorbonne, onde ele era... Eu estava matriculada na Sorbonne, ou fazia na Sciences Politiques. Eu quis fazer na Sciences Politiques. E fiz os cursos do Raymond Aron. Conheci muito o professor Raymond Aron, fiquei encantado com ele. Quando eu me candidatei ao seminário dele, ele me chamou para uma entrevista para saber se me aceitava ou não. Aí ele foi e disse, por que a senhora quer fazer o meu seminário, etc. e tal. Aí eu expliquei que estava estudando, eu ia fazer um estudo sobre o Izeb. Fiquei impressionada. Ele sabia tudo sobre o Izeb, sobre Jango, sabia tudo. Sabe assim, sei, a senhora vai fazer um estudo sobre isso. Quando eu falei, ele sabia tudo. Bom, então fiz os cursos com Raymond Aron, comecei a fazer uns seminários com Pierre Bourdieu, mas larguei. Não gostei. Logo assim, assisti umas aulas do Bourdieu num primeiro tempo, não me disse grande coisa, não. Bom, fiz isso, fiz um seminário. Mas era um seminário que é teoria sociológica? É, teoria sociológica. Isso? Como o do Aron? O do Aron. O Aron também trabalhava... Era teoria, muito interessante. O Aron trabalhava com todos os clássicos da sociologia e pegando um acontecimento, que era o Maio 68. Ele analisava o Maio 68 através de Marx, Weber, Durkheim, todos. Ele analisa como cada um deles tinha a contribuição para analisar Maio de 68. Era
Impressionante, né? E personagens que, enfim, depois vão ficar muito mais famosos, como Foucault, Althusser. Eu fui assistir um dia um seminário do Althusser, que era lá em Vincennes. Olha, aquilo era um caos. Tinha gente pendurada na janela assistindo. Era uma bagunça. Eu assisti aquilo 2 vezes. Eu falei, isso não tem nada a ver. Sabe, o homem falava... E ele falava o quê? Microfone? Microfone, e as pessoas... Era uma bagunça, mas era gente. Você não pode imaginar o que era o Althusser. Eu fui embora. Nunca mais vou. Fui 2 vezes. Primeiro era longe, era em Vincennes. E depois aquilo era meio confuso, meio... Bom, teve um outro professor, que agora não me lembro o nome, que eu comecei a fazer também, curso dele na Sorbonne. Também era uma discussão dos maoístas contra os anti-maoístas. Era uma brigalhada, que eu me lembro uma vez um garoto pegou uma cadeira, acertou no outro. Eu disse, não volto mais aqui. Fui embora. Mas era ainda, eu cheguei lá em 69, comecei, ainda era muito, um negócio muito ainda... 68, muito. 68. Eu me lembro gente, é só para... As pessoas questionavam o Raymond Aron o tempo todo, sabe? Porque ele não falava, era o Sartre, né? Ele foi assim... Aí ele virava para os alunos, o aluno que estava chorando assim, Monsieur, je suis un réactionnaire. Qu'est-ce que vous voulez? Eu sou um reacionário. O que você quer? Ele dizia isso. E o aluno aí ficava sem graça, porque ficavam questionando ele. E ele dizia assim, um dia um garoto começou a questionar, e disse assim, eu sou um reacionário, eu sei, você está me dizendo isso. Por que você vem fazer meu curso? Sabe, ele era muito assim. Aí tirava a pessoa, ficava sem graça, né? Bom, agora, com a área mais, vamos dizer, de filosofia, já que aqui você tinha convivido na graduação muito, lá, Sartre, Foucault, essas pessoas nunca fui. Mas esse era um momento também que na França diziam que era melhor errar com Sartre e acertar com Aron. Havia essa... Não, todo mundo criticava. Porque o Aron era muito crítico de 68. Aron era muito... Estou dizendo, os alunos questionavam ele o tempo todo. Exato, né? E o tempo depois mostrou que a reflexão dele era mais, muito mais, era mais realista, mas mesmo assim a Adorei. Esquerda dizia isso, eu prefiro errar. O René Rémon você conheceu também lá nessa época? René Rémon conheci, mas não fiz o seminário dele. A gente passava, porque tinha muito assim, fulano está fazendo um curso com fulano, a gente às vezes ia assistir um seminário, outro, mas não... Mas era livre assim, você podia entrar e assistir uma sessão? Podia. Agora, você só tinha, se você tivesse inscrito, é que você tinha um certificado, etc. Fora disso, não. E a relação de orientação? Tinha encontros periódicos? Tinha. O meu orientador ele controlava muito. O Bourricot, ele chamava, ele dava, você tinha que ler. Aí aquelas coisas. Eu estava fazendo um trabalho sobre ISEB, né? E ele decidiu que eu tinha que fazer um estudo sobre grupos de interesse, grupos de influência. Eu tinha que ler tudo sobre aquilo. E ele vinha cobrar. O que a senhora já leu? O que não leu? Aí discutia comigo. E aí, sabe, era... Agora, como é que você conseguiu fazer a tese sobre o ISEB estando fora do Brasil, sem fontes? Não, aí eu vim ao Brasil, umas férias lá na França, levantei... Mas, peraí, primeiro tinha muita gente que passou por lá. Eu entrevistei muita gente. Era Jaguaribe, essa gente passou por Paris, eu entrevistei. Aproveitei para entrevistar. Darcy Ribeiro, Costa Pinto, passou por... Sabe, assim, pessoas que passavam muito por lá nessa ocasião, que dava para eu... E depois eu tirei umas férias, vim ao Brasil e entrevistei o pessoal do ISEB aqui. Aí entrevistei Roland Corbusier, Cândido Mendes, fiz um... E depois eu não defendi. Quando eu terminei, eu vim embora Quando você voltou ao Brasil? Eu voltei em 73, porque aí que é uma coisa também importante. Quando eu chego na França, tem essa turma toda que também tem o grupo Aspásia, Celina, o Wellington, todo mundo está lá. Celina você reencontro lá. Mas a Aspásia você já conhecia? Eu já conhecia daqui também. Ela tinha trabalhado comigo no CBPE. E aí a gente começa a conversar muito na França, eu acho que assim, a ideia do CPDOC nasce lá. Por quê? A gente, na França, tinha uma facilidade de ter acesso
há informações sobre a França que a gente não tinha no Brasil. Eu me lembro que a gente discutia muito isso. E eu tinha tido a experiência de ter trabalhado no arquivo de Getúlio Vargas, antes de ter ido para a França, para fazer a pesquisa sobre a Volta Redonda. E eu me lembro de Luciano Martins, muito crítico, né, dizia assim: historiador brasileiro não trabalha, não produz nada. Porque você queria saber alguma coisa da história do Brasil nessa ocasião, você não tinha. Você tinha nessa ocasião já o Hélio Silva trabalhando, era a época do Hélio Silva, na casa da dona Alzira, copiando o arquivo todo do Vargas. Mas você não tinha material nenhum. Se você queria fazer algum estudo, você tinha dificuldade de obter. Enquanto que na França você tinha facilmente acesso a informações sobre a história da França, sobre vários períodos. E a gente discutia muito isso lá. Celina, Aspásia, Wellington, a gente conversava muito. E Luciano, né? E o Luciano era um crítico. O historiador não trabalha. Blá, blá. Bom. Mas você volta em 73? Eu volto em 73. Mas eu não tinha ainda defendido a tese. Que época de 73, você lembra? Que é? No início, no meio, no fim? Eu chego aqui em junho. Junho de 73. É quando é criado o CPDOC. O CPDOC. Aí a gente conversava muito. Celina me escrevia, dizendo que estava querendo criar o CPDOC. Ela me escrevia e aí a gente respondia e tal. Quando eu chego, ela tinha já criado o CPDOC, já estava criado. Estava criando. Do INDIPO, que era o... ligado ao Instituto INDIPO. de Direito Público. Era um centro ligado ao INDIPO. E por isso que o CPDOC se chama Temístico. Doutor Temístico. E por isso que o CPDOC se chama centro. Tudo mais era o instituto. Era o instituto, né? E aí eu me lembro que a Celina resolve criar o CPDOC junto com a Aspásia. As duas que também, tinha voltado, né? Também tinha voltado. Bom, aí eu me lembro... Vim conversar com a Celina, ela me chamou. O grupo original que veio para o INDIPO na época era a Celina, a Aspásia já veio no primeiro momento. Tinha mais alguém? Maria Celina como bolsista, né? A Celina foi estagiária da Celina. A Celina era da Aí Fluminense. veio, eu me lembro que veio, Israel. Israel vem também, que era casado com a prima, né? Bom, eu me lembro que quando a Celina me chamou, você vem trabalhar, hein? Israel era casado com? Com a Edith. Era casado com a Edith, que é prima da Celina. Prima da Celina. Que foi criada pela dona Darcy. Né? Eu me lembro que... Não, foi criado pela dona Alzira. Dona Alzira. O Getulinho é que foi criado pela dona Darcy. A Edith foi criada pela dona Alzira. Eram irmãs, né, praticamente, Celina com Edith. Mas aí eu me lembro que a Celina apresentou as opções que eles estavam montando o CPDOC, que eu podia ir trabalhar com a Aspásia na pesquisa. A Aspásia estava montando um grupo de pesquisa. Com a história oral, que a Aspásia também estava montando a história oral. Com a documentação, que era a Anitta. Anitta Murakami. Ou era Célia Camargo? Não, aí a Célia, essa daí chega depois, a Anitta Murakami. E Israel Belloc estava montando um dicionário. Aí eu, poxa, aquela ignorância que a gente diz assim, ninguém sabe nada do Brasil, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fui conversar com o Israel, fiquei encantada com a ideia de um dicionário da história do Brasil. Aí o Israel, na mesma hora, assim, você quer ficar com a parte de partidos políticos? Eu fiquei com tudo. Aí eu fiquei com a chamada temática do dicionário. Instituições, eventos, tudo, acontecimento, tudo ficou. Você já, quando você voltou para o Brasil, imediatamente você voltou a dar aula? Voltei, aí que foi o problema. Eu, quando voltei, antes o Instituto era só pesquisa. Quando ele muda para o Largo de São Francisco, que ele aí vai ser IFIX mesmo, porque saiu daqui... Aí não tem mais pesquisa. Aí só vai dar aula. Eu me lembro que eu cheguei, fui me apresentar, né? Fazer pesquisa. Era aquele Eduardo, era professor, era de filosofia, que era o diretor. A senhora vai dar aula? Eu digo, não, mas eu sempre fiz pesquisa. Aqui não tem nada de pesquisa. Acabou a pesquisa. Aí você foi dar aula de sociologia? Fui dar aula de sociologia. Aí fomos, quer dizer, não tinha outro jeito. Eu era funcionária, eu estava voltando a assumir
dar aula lá no instituto. E um ambiente já completamente diferente. Era. Porque era 75, né? 74, 75, que eu vou. Você vem para o CPDOC em 75? Aí eu venho e fico. Aí em 75 é que eu defendo a minha tese. Em janeiro de 75 ou fevereiro eu defendo a minha tese. Aí acabei a tese, né? Porque acabei de fazer o levantamento, escrevi a tese e tal. Aí defendi a minha tese lá na Sorbonne. Aí assumi aqui o dicionário. Dividindo já com Israel. O Israel ficou com a parte biográfica e eu fiquei com a parte temática, né? E como é que era visto essa experiência do CPDOC, que era trabalhar com fontes, basicamente criar fontes, né? Tanto orais quanto arquivos. Organizar. Aí depois foi chegando a Helena. Me lembro que aí a Lúcia vem para dirigir a pesquisa, vem a Ângela, forma-se o grupo da pesquisa. Não é? O grupo da Brasiliana. O grupo da Brasiliana. E forma o grupo da História Oral, fica o dicionário e fica o grupo da documentação. Né? Quando eu entrei em 83 como estagiário, já tinha 10 anos, tinha acabado de ter a festa dos 10 anos, não cheguei a pegar. Mas eu me lembro que vocês falavam muito desses anos iniciais como anos em que eram muito, muito criticados, como fazendo uma história menor, como não sendo uma coisa muito empírica, positivista. Como é que era esse clima a gente era muito... nos primeiros anos? Eu acho quem criticava e por quê? Como é que funcionava isso? Aí eu teria que pegar um pouco isso. Mas eu me lembro que o pessoal, assim, os cientistas políticos, os cientistas sociais, criticavam muito a gente. Se a gente pegar, eu sou capaz até de ter isso, saiu escrito em artigos em jornal criticando o trabalho da gente, dizendo que a gente fazia pesquisa sabe, isso era mal visto. Com elites? Com elites. Primeiro a gente trabalhava com elite. Primeiro tinha esse erro da gente trabalhava. O dicionário da elite política brasileira, lembra-se que quando a gente começa, a Helena sabe melhor isso do que eu, que a pesquisa a Aspásia, todo mundo estava muito interessado em explicar 64. Porque a gente vai dizer que os tenentes tinham tomado o poder em 64. Me lembro muito dessa discussão, né? E aí era muita necessidade de se voltar para 64. Todo mundo queria voltar para 30. Tinha que explicar 30 para poder entender 64. E a gente ia, estudava, né? A gente era mal visto. Eu me lembro. Mas pela área de história também não era comum fazer história contemporânea? Não. Era mal visto fazer história contemporânea, era mal visto trabalhar com documentos, fontes. História de atores. História de atores. A história era muito mais estrutural, como as ciências sociais também. Eu acho que eu me lembro que o que era importante também é que os brasilianistas começam a valorizar o CPDOC. Eles chegam e começam, sabe, mas os brasilianistas eram muito criticados também, porque eu me lembro que eles publicavam os livros, todo mundo dizia que eram umas porcarias, que só faziam contar, né, eram coisas, acontecimentos, estudos de acontecimentos, criticavam muito os estudos dos brasilianistas. Enfim, a gente sofria muito dentro e fora, porque dentro também, se a gente vai falar, a gente era muito mal visto aqui dentro da fundação, né? Lembra? Era porque nós éramos todos comunistas. Para dentro era comunista, para fora era empirista. Então não tinha muita... Eu me lembro que a gente aqui... Quantas confusões a gente arrumou aqui dentro porque a gente era vista como comunista. Faziam levantes. Aqui a Helena fez umas reivindicações, não sei o quê, de criar associações. Aí foi chamada, a Celina foi chamada, demite, tudo comunista. Eu me lembro que era uma confusão aqui horrível. E eu me lembro de uma vez o doutor Afonso Arinos, que era uma figura maravilhosa, já era diretor do Indipo. Ele me chamou e disse o seguinte: olha, você sabe, eu fui falar com o doutor Simões Lopes e eu disse que o trabalho de vocês é maravilhoso, que vocês são umas meninas muito trabalhadeiras. Isso é a palavra que ele usou, as meninas muito trabalhadeiras. Mas aí o doutor Simões Lopes disse assim, doutor Simões, sabe o que ele me disse? Cuidado, não se entusiasme muito com essas meninas não, são todas comunistas.
Era assim que a gente era vista, né? Era muito... E tinha que segurar tudo que a gente pedia, né? Tudo que a gente pedia tinha que... E quem era que fazia, que montou mais a equipe? Foi a Celina, a Aspásia, ou as duas juntas? As quem duas é que juntas, convidava, chamava? Eu acho que a Aspásia ficou muito mais voltada para a área de pesquisa, né? Celina ficou mais voltada para a área de documentação, na Aspásia também com a área de história oral, e nós aqui do dicionário contra... Agora, era verdade, quando outro dia eu estava pensando nisso, chamava a gente de comunista. O dicionário só tinha ex-guerrilheiro, gente. César Benjamin, Cid Benjamin, Dulce Pandolfi, tudo ex-guerrilheiro. Quando eles diziam tudo comunista, a gente achava um absurdo, né? Quando a gente olha hoje, eles tinham toda a razão, era tudo. Era uma turma Israel. E, por exemplo, a pós-graduação do IUPES foi uma fonte de recrutamento enorme. Eu vim para aqui por um curso com Aspásia, lá, no mestrado. Mas quando você volta, em 75, abertura, já é um clima, se sente um clima diferente? O clima já é. A gente já tem condições na rua, de conversar, já é diferente daquele antes que era um medo. Eu fiquei fora esse período pior, eu fiquei fora, né? Então eu não peguei esse período mais duro que foi 69 a 73, 74. Estou fora do Brasil, vim aqui muito rápido, mas eu me lembro das pessoas que chegavam na França contando, né, que era insuportável. E mesmo quando eu volto, eu me lembro que eu volto que eu vou para o IFIX, as pessoas que eram assim, cuidado, não fala com o fulano, porque o fulano alcaguete. Assim, caras assim da secretaria, da biblioteca, não fala nada com fulano, hein? Cuidado com o que você vai dizer. Sabe, era difícil você conviver, né? Porque você ficava sempre com medo de não saber com quem estava falando. Mas enfim, era isso. Aí trabalhei no dicionário, a gente levou o dicionário, aí quando eu já acabei o dicionário, eu voltei para a França. Aí, a primeira edição do dicionário terminou em 83. A gente acaba o dicionário em 83, eu vou para a França de novo. Aí eu já estava casada com francês, aquela coisa toda, né? Porque casei com francês. Você conheceu na época do doutorado? Conheci lá, quando a primeira vez que eu estava lá. Tá. E aí eu volto para a França para trabalhar num grupo que estava fazendo um estudo sobre a América Latina, onde estava Daniel Pecot, e estava Luciano Martins de novo, né? Eu trabalho um pouco... O IASTP já existia quando você... IASTP, o Instituto de História tem um presente. A história. Mas eu tinha pouco contato ainda com eles. Ele, de alguma forma, era, vamos dizer, parecido com o CPDOC, embora não tivesse documentação. Eu fiz o curso do Instituto com o Bédard. Eu vou depois, nesse período que eu estou lá, eu vou para fazer o curso, que é o cara que criou o Instituto de Histoire du Temps Présent, era o François Bédard. Eu fiz o seminário dele sobre o que era história do tempo presente, né? Eu me lembro. O Michel Polack já estava lá? Polack já estava. Ele veio 2 vezes depois ao CPDOC, depois fiquei muito ligado ao Polack. Porque aí foi nesse período que eu tive lá que todo mundo estava estudando muito maio de 68. Se estudava muito, se discutia muito. A produção intelectual sobre maio de 68 era muito importante. E eu me lembro que eu discuti com Polack, com essa gente toda, sobre a guerrilha no Brasil. É aí que eu volto, que aí eu comecei a ler muita coisa sobre o movimento, a juventude, as gerações. Quando eu voltei, eu quis estudar os guerrilheiros. Quando eu volto em 80 e eu fui em 83, eu acho que eu voltei em 85, sei lá, por aí, 84, 85. E aí eu quis estudar os guerrilheiros. E aí eu vou bater no colégio de aplicação. Sim. Porque eu comecei a estudar os guerrilheiros e comecei a ver que tinha tanta gente que saiu desse colégio de aplicação. Aí, eu fui pegar, né? César Benjamin, Cid Benjamin, etc. Fui ver, aí comecei a estudar. Acabou virando livro. Acabou virando livro. E eu me lembro assim, eu discutia muito isso também com o Gilberto, porque o Gilberto tinha sido do Colégio de Aplicação. Aí eu comecei a entrevistar alunos, ex-alunos do Colégio de Aplicação, que tinham ido para a guerrilha ou não, né? Agora, Osília, sobre esse período antes de você ir para a França, em 83, né? Quer dizer, você já tinha retornado em 73. E esses 10 anos, que são também os 10 anos iniciais do CPDOC, em que momento o CPDOC começa a ser mais respeitado?
não sei, eu sei que é um momento que a gente começa, sabe, eu acho que muita gente vem do UPERJ, né? A gente começa a contratar muitos ex-alunos que estão fazendo doutorandos e mestrandos do UPERJ. Eu acho que tem uma confluência aí de interesses, né, entre o UPERJ e CPDOC. O CPDOC começa a ser visto diferente. Não sei se é depois... O seminário dos 50 anos de 1930, da Revolução de 30. A gente fez um seminário importante, convidou assim, pessoas das mais... Né, o Guerreiro Ramos estava lá. A gente convidou muita gente importante. Foi no IBAN. Foi um auditório enorme. Talvez ali, eu acho que esse seminário é um seminário importante. A gente convidou muita gente importante para esse seminário. O dicionário é publicado no dicionário. Desse seminário, que foi um balanço. Estou falando depois o que resultou no livro. No livro, O dicionário ele foi financiado pelo FINEP. Eu acho que ali tem um papel também importante. O Dr. Pelúcio decide financiar o dicionário. Eu acho que aquilo... 79 também. Sabe, tem um papel importante o Dr. Pelúcio financiando. E quando sai o dicionário, é um negócio assim. Você viu hoje o Anselmo? O Anselmo tem lá 3 blocos do dicionário. Só falando sobre Mas foi porque foi a primeira obra de referência. Me lembro que os jornalistas foram os primeiros a dizer até que, enfim, ninguém vivia sem um dicionário. Agora, a Celina, ela saiu em 79? Ela vai para o arquivo, Ela se licenciou, teve filho. Não, mas ela não sai para terminar, ela só sai para o Arquivo Nacional, quando ela assume a direção do Arquivo Nacional. Aí quando ela saiu para o Arquivo Nacional, você ficou como diretora? Não, eu nunca fiquei como diretora, porque nunca fiquei. Doutor Simões, a Celina saiu licenciada e o doutor Simões disse que não botava nenhum diretor no lugar dela. Eu fiquei como coordenadora geral do CPDOC. Mas já havia saído do Indipo ou não? Não, continuava em Indipo. A gente saiu do doutor Temístico, foi para o doutor Afonso Arino. Quando o Afonso Arinos ficava, ele era um amor de pessoa, né? Ele prestigiava muito o CPDOC. Eu ia lá, e aí ele dizia, isso é um absurdo que eu tenha que assinar todos os papéis desse CPDOC. Você que dirige isso. Mas o doutor Arísio Viana não admitia que ninguém... O Arísio Viana era? Era assessor do doutor Simões. Assessor. Mas ele ficava responsável por cuidar do CPDOC também? Ficava. Como é que era essa relação? Ele que decidia muita coisa aqui, que eu me lembro. Eu ia lá para o doutor Arísio pedir, eu nunca esqueço também disso, vou contar essas histórias. Eu fui pedir uma vez que a Mônica Hirse ia para um seminário internacional nos Estados Unidos. E eu fui pedir ao doutor Arísio para assinar o papel de autorização para sair. Ele disse assim, essa moça entende alguma coisa? Não dou autorização nenhuma. Como? É uma pesquisadora do CPDOC. Ela foi convidada a participar. Não dou autorização nenhuma. Ela não sabe nada. Como é que vai? Ele não conhecia nem quem era. Olha, gente, era um drama. Bom, aí pouca autonomia. Aí eu ia para o doutor Afonso Arinos. Doutor Afonso, ajuda. Não sei o que. Aí o Afonso intermediava, era ele que fazia. Aí um dia o doutor Afonso decidiu que era um absurdo ele continuar como diretor desses... O CPDOC, um órgão do Indipo. E aí que ele separa, fica um órgão autônomo. É o doutor Afonso Arinos que faz isso. A Celina continuou como diretora afastada. Tá. E você de coordenadora geral? Coordenadora geral. E a Célia Camargo já estava aqui? Aí depois, eu me lembro, quando eu fui para a França, a Célia Camargo ficou como coordenadora geral. Eu fiquei naquele período ainda que eu era do dicionário e tal. Quando aí eu fui para a França, ficou a Célia Camargo. Quando eu voltei a ser coordenadora geral. Bom, aí saiu do CPDOC, aí depois veio a Lúcia, já era CPDOC. Quer dizer, Celina Vargas, quando voltou do Arquivo Nacional, ela foi ser direto aí já foi ser superintendente. Superintendente geral da Fundação. Da Fundação, né? Já não é mais... O CPDOC, aí você ficou à frente do CPDOC.
É. Você está fazendo. Foi isso. Agora, os temas de pesquisa, Alzira, que você já mencionou do ISEB alguns, né? E também da questão da trajetória dos guerrilheiros. Um outro tema que você vai se envolver muito é sobre jornalismo, mídia e jornalismo em particular, a história da imprensa. Onde é que surgiu isso? Foi a partir dos verbetes do dicionário ou foi em outro momento? Olha, eu acho que tem um lado que eu vou ver, que quem vai fazer, aí isso é importante lembrar, quando a gente está fazendo o dicionário, eu separei os temas, né, do dicionário, e tinha uma parte que era imprensa, que ia fazer parte do dicionário. E quem começou a fazer a parte de imprensa foi uma moça, que agora não vou lembrar o nome, mas que não dava certo, etc. Foi aí que a gente chamou a Marieta para vir ser responsável pelos verbetes de imprensa. E eu me lembro... Você conhecia a Marieta? Não. Já, não. E eu me lembro que a Marieta, para fazer esses verbetes, não tinha nada, não tinha, você não podia se basear em nada para fazer a história dos jornais. E aquele Eduardo Leal, você sabe, Carlos Eduardo Leal. Ele fez os verbetes maravilhosos, ele foi para os jornais, ele levantou cada jornal para fazer a história dos jornais. E a Marieta começou a entrevistar os jornalistas. Eu me lembro que ela entrevistou jornalistas, os mais importantes que morreram. Ficou uma pena, porque eles não assinaram carta de cessão. Essas entrevistas estão aí, ninguém tem acesso a elas, né? Me lembro assim, Nascimento Brito e outros nomes assim importantes. Acho que a gente até podia ver isso, né? Ficaram essas... Será que algum herdeiro autoriza? Hein? Algum herdeiro autoriza? Pois é, ficou essas entrevistas. Marieta fez entrevistas importantíssimas com esses jornalistas que depois morreram. Eu me lembro até um que era muito importante, que morreu logo depois. Ficou aí as entrevistas, sem assinatura de ninguém. Samuel Weiner. Eu fui atrás da Pink, a Pink não quis me dar autorização. Tem aí a entrevista do Samuel Weiner, olha, as pessoas mais importantes da imprensa nesse período todo que a gente estava trabalhando, estavam aí. A Marieta entrevistou essa gente. Bom, e aí eu me lembro que eu começo a me interessar também pela história da imprensa. Mas eu acho que tem um papel importante aí quando a entrada do Fernando Veltman, que o pai dele é um jornalista importante. E a gente começou a discutir muito agora da história da imprensa, em função, inclusive, desse material que o dicionário tinha feito, né, sobre a imprensa. E eu comecei a querer estudar a imprensa e comecei a levantar primeiro também, fazendo o levantamento dos jornais, que a gente já tinha a história levantada, fazendo entrevistas com jornalistas. Aí comecei a trabalhar com mídia, aí gostei. Até hoje eu gosto muito de trabalhar com mídia. Mas quer dizer, é um campo de pesquisa que você ficou com ele, mas que vem da experiência do dicionário. Vem da experiência do dicionário, que era totalmente virgem esse material. Você não tinha como estudar imprensa no Brasil, você não tinha nada. E a gente vai levantar esse material, né? É assim. O dicionário continua também sendo o interesse seu, tanto tem o dicionário da propaganda no Brasil, né? Aí também as pessoas que procuram, né? Um dia estou dicionário da Primeira República agora. Vem o Armando Strozenberg, quer fazer um dicionário da propaganda, quer que eu faça, aí a gente faz, né? Você tem uma associação da experiência do dicionário. Aí eu trouxe, depois eu resolvi atualizar o dicionário, porque o Israel foi o pioneiro que levantou essa história de fazer um dicionário. Depois eu tentei fazer a atualização, foi quando a gente pegou, o Israel tinha parado em 1980, mais ou menos, já ia até 75, por aí, mas a gente trouxe ele depois fizemos a atualização até 2004. E a Israel já tinha saído do CPDOC. Já saiu. E criou o Brasil Memória, né? Memória Brasil. Memória Brasil. Entendi. E Alzira, e você manteve até quando a atividade docente?
Aí eu me aposentei lá no IFIX, já nem me lembro mais direito, que eu fiquei dando aula lá no IFIX. Mas 91. aí continuava sendo sociologia. Sociologia. E combinada com a atividade do CPDOC. Com o CPDOC. 91. 91. Acho que foi, pelo menos está na pesquisa. Aí depois também, junto com a mídia, aí foi um projeto que vieram aí sobre os procuradores. Sim. Quando eu já nem me lembro mais que alguém chegou que tinha que entrevistar os procuradores do Rio de Janeiro. Aí eu fiz uma pesquisa sobre procurador, mas juntei com mídia. Fiz mídia e procuradores. Ministério Público e mídia, né? Cidadania começou a trabalhar também com esses... Foi. Também teve depois o livro sobre o Caminhos da Cidadania, né? Foi também um outro projeto de encomenda. Isso era, só voltando um pouco atrás, isso também numa época de crise da fundação, que eu me lembro que o CPDOC teve que começar a fazer projetos também. Porque não tinha dinheiro. Isso também era, em alguma medida, mal visto, né? Eu me lembro. Não. Não? Era mal visto. De fora, tipo de projeto. Sim. Não internamente, porque era a única forma de sobreviver. Mas era uma escolhas muito difíceis que o CPDOC fez para épocas difíceis também. Por exemplo, a história oral era um campo completamente questionado. Como é que você recupera processos e história do Brasil pela fala dos atores? Então, isso era muito durante discutido, muito tempo. né? E isso combinou com um certo perfil de história política que nós fizemos, com pesquisa continuada, com muitos entrevistados e muitos livros, e que causavam um estranhamento também muito, muito grande, né? Então, esses projetos financiados, em geral, vinham com esses depoentes. Aí você combinava as duas coisas, uma atividade acadêmica que é financiada com um objeto suspeito, né? Da fala dos atores e tudo isso. Por falar em livro, só para uma pergunta para eu não esquecer de fazer, que a gente faz a todos os entrevistados, se você tivesse que destacar na sua formação, que livro teria sido, que obra teria sido mais marcante, importante na sua formação? Um livro, alguma... Autores? Ou autores, ou um livro em particular, um personagem em particular. Não sei, e aí é difícil, nunca pensei muito nisso, mas autores que eu li que me marcaram muito e eu gostei muito foi Durkheim. Desculpe, as pessoas dizem assim, Durkheim é tão conservador, mas eu me lembro que Durkheim, eu li a obra do Durkheim toda, me entusiasmei pelo Durkheim numa época, eu dava aula sobre Durkheim, os alunos me contestavam lá no IFIX, porque eu dava aula sobre um reacionário, nunca me lembro um aluno dizer isso para mim. A senhora dá aula de um reacionário, Durkheim. Então você estava... mas você dava Durkheim e Marx. Eu dava fui Durkheim e Marx, de Sociologia 1. Mas eles criticavam porque eu dava Durkheim, né? Eu era uma entusiasta. Eu gostava do Durkheim. Eu me lembro que... O livro do José Albertino Rodrigues, né? Aquela coletânea que você usava. Eu lia muito Durkheim. Não sei, eu li várias coisas. Um professor. Teve o Steve Lux, teve, vamos dizer, reapropriações mais sofisticadas e modernas, né, da obra do Durkheim. E o Aron trabalhava muito com Durkheim também. O Raymond Aron. Paciente. Essa ligação com a França, para além do fato de você ser casada com um francês, também permaneceu no terreno intelectual, acadêmico. Você sempre que ia à França convivia. Quem era o grupo, vamos dizer, de referência de pessoas que você sempre... Olha, tinha um grupo que eu fiquei muito ligada, que era o grupo que eu nunca fiz. Todo mundo daqui do Brasil fazia doutorado com Touraine. Eu não fiz com Touraine, mas eu fiquei muito ligada com Pecot, que era do grupo do Touraine. Daniel Bourdieu também, o pessoal do museu, muita gente foi com Bourdieu, né? Eu era muito ligada, ele me chamou, inclusive quando eu voltei para a França em 83, eu vou para trabalhar num projeto sobre a América Latina e tal, que é aí que eu começo a trabalhar com os guerrilheiros, né? Porque eu resolvi trabalhar com os guerrilheiros, mas era o Pecot. E eu fiquei também muito ligada ao grupo do Bourdieu, que era Pollack, que eu gostava muito dele, como é o nome dela? Agora vou esquecer. Que era Monique Saint-Martin. A Monique Saint-Martin, fiquei ligadíssima a Monique.
enfim, eu frequentava muito. Eu chegava na França, a primeira coisa, eu ia lá para a Maison de Sciences de l'Homme, ia lá, encontrava com todo mundo, marcava almoço, a gente saía, encontrava com esse grupo. E com a STP mesmo, você... Com a STP eu fiquei com o... Como é o nome dele? Ih, agora eu esqueci. Daniel Berthaud? Hã? Não, Daniel Berthaud não. O Michel Polac. Era aquele que veio aqui, que eu convidei depois ele para vir aqui. René Raymond? Não, o outro, que era ah, meu Deus, agora esqueci o nome. Tá bom. Que veio aqui num seminário. Era do IHTP. O Alain Rouquier tinha contato? Hein? Não. Alain Rouquier tinha contato? Rouquier tinha, conhecia ele bastante, mas nunca trabalhei assim, porque o Rouquier trabalhava mais com militar, né? Sim. Eu nunca trabalhei, mas me dava bem com ele. A gente sempre discutia muito, conversava. Com militar, você fez o livro, a entrevista com o Juraci Magalhães, que não deixou de ser militar. É. Mas enfim, era assim, eu chegava lá, sempre tinha contato, e um apresentava o outro, a gente acabava sabendo quem estava trabalhando sobre o quê. Isso aí me interessa. Até hoje eu chego lá. Agora, aquele grupo, a Maison acabou, né? Não tem mais Maison de Sciences de l'Homme, fechou. Então, aqueles grupinhos que eu sabia, eu ia lá no 6º andar, no 3º andar era o grupo da Monique Saint-Martin, eu ia... Isso acabou praticamente. E na École des Hautes Études? Sei lá, eu ainda, durante muito tempo, ainda fui no grupo, eu ia muito na Sciences Politique, que eu conhecia algumas pessoas lá, ainda ia frequentar a biblioteca da Sciences Politique, era maravilhosa, eu frequentei muito. Mas depois fui perdendo os contatos. Alzira, a sua trajetória é uma trajetória de combinação permanente de história com ciências sociais. Isso foi sempre para você um traço constitutivo, digamos? Você começou a pensar a sociologia a partir da história ou reviu a história a partir das ciências sociais? Para mim, como é que você vê essa combinação? Essa combinação começa história e antropologia. Isso eu tenho clareza que eu começo a trabalhar com Roberto Cardoso, Horaci Nogueira, comecei muito, eles me mandando ler para trabalhar na pesquisa, eu tinha que ler tais e tais coisas. E eu faço essa passagem para a sociologia mais na França. Aí, quando eu vou para a França, trabalho aqui com o Luciano Martins, que eu vou trabalhar já muito, lendo algumas coisas, mas essa passagem mesmo faço, assim, tendo obrigações de ler determinados autores, eu faço na França. Mas você acha que essa combinação, da qual o CPDOC talvez seja a expressão mais institucionalizada, difusão de história com ciências sociais, você acha que isso continua tendo muito sentido? Ou continua sendo... Eu acho que sim. Eu acho que a história se enriqueceu quando você vai através da sociologia, da ciência política. Não, eu acho que você junta essas coisas. Quando eu trabalho com... Estava lendo Histoire du Temps Présent, aqueles trabalhos todos que está se discutindo se é possível fazer história do tempo présent. Você tem que trabalhar com a história e com a sociologia. Você não pode, sabe... Não sei. Aí eu junto essas coisas. Uma experiência também sua profissional que eu não queria deixar de perguntar é como conselheira da FAPERJ, na FINEP. De tudo. Como é que foi? Em que momento que você, enfim, passou a ser convidada a integrar esses conselhos, né? Olha, não sei. Eu começo... Na FINEP em particular, por exemplo, a FINEP durante muitos anos apoiou várias instituições, e apoiou inclusive o CPDOC, Museu Nacional. A FINEP apoia o CPDOC. Depois ela se retraiu um pouco muito da área de ciências humanas, não? Passou a não ter. Você acompanhou isso? Eu começo assim, porque eu vou assim, aquele negócio de atuação por defesa eu vou começar nessas brigas da gente, defesa da ciência, sei lá, eu não sei, eu comecei a ficar muito próxima da SBPC. Num determinado momento eu me lembro que a gente defendia, a defesa de pesquisadores, eram umas coisas assim, lá pelos anos 78,
78, 80, a gente começa a discutir a defesa da ciência, não era isso? Dos pesquisadores perseguidos ou Perseguido, de financiamento para a ciência básica. Eu me lembro que a gente começa a discutir muito, e eu começo a discutir isso com as pessoas. Aí alguém me chama, vou participar de umas reuniões, participo aqui e acolá, e acabo me integrando muito na SBPC. Vou participar dessas discussões. Quer dizer, a SBPC que, num certo sentido, me abriu para isso. Para as outras, para a FAPESP. Você teve em particular ligado quando foi o Enio Candotti e o eu Gilberto, fui do conselho da SBPC, tinha reunião que eu conheci todos esses pesquisadores. Eu me lembro que eu conheci físicos, químicos, matemáticos, tudo através das reuniões. E eram pessoas muito importantes que faziam parte, Darcy de Almeida, essa gente toda que era tudo da SBPC. Era um momento áureo que a gente discutia muito liberdade de expressão, liberdade para os pesquisadores, e acho que a gente discutia muito o problema da financiamento da pesquisa. A gente estava numa fase muito de E aí eu entrei na SBPC e fui, né? Aí, SBPC, Ampox, fui da FAPERJ, fui da FINEP, e fui. Aí começa a te chamar, um indica o outro. Na hora que vai ter votação para não sei o que, indica, me telefone, pode? É uma coisa, né? E de fato você está numa instituição que não tinha pós-graduação e participava desses fóruns, né? Era muito separado, né, de pesquisa, porque o PERJ era um centro de pesquisa, mas era pós-graduação. Pós-graduação. O CFEDOC não tinha, então. O CFEDOC também mantém relações com o museu, principalmente através do Gilberto, né? Na época. Ou não? Mas muita gente, né? Eu me lembro que quando eu fiz o dicionário, a primeira vez, eu também chamei muita gente do museu para fazer verbete para o dicionário. Sobre Museu do Índio, sobre não sei o que, tudo eu chamei gente, né? Sabe? Eu chamava gente de várias instituições que vieram, que eram os especialistas, né? Eu chamei. Você tem um núcleo permanente no dicionário. E tinha aquele pessoal que eu chamei muita gente, chamei do museu e de outras instituições, de UPERJ, de tudo, né? Alzira, também outro tema que a gente tem que perguntar, já que esse projeto fruto de edital sobre cientistas sociais de países de língua portuguesa, é sobre que contato, quando você começou a ter algum contato com cientistas sociais portugueses, ou com o que se produzia lá, ou se foi muito pouco. Evidentemente, a sua experiência francesa é muito mais importante, né? Mas mesmo assim a gente tem que perguntar a respeito disso. Eu participei recentemente de 2 seminários em Portugal. Um foi aquele sobre a Primeira República, né? Em que eu fui e apresentei um trabalho sobre o dicionário da Primeira República. Foi lá em Coimbra. E agora, não sei porquê, fui convidada para apresentar um trabalho no seminário da Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, sobre mídia. Aí eu apresentei um trabalho trabalho que eu faço há algum tempo, sobre as cartas falsas do 1922, 22. Arthur Bernardes. Mas isso já é bem mais recente. Bem recente, Quer dizer, antes não havia nenhum contato com o mundo. Não tinha contato. Foi agora, português. Recentemente, até achei importante, porque nesse seminário agora da Universidade de Lisboa, eu já encontrei gente que estava em Coimbra. Aí foi engraçado. Como é o nome dele? João. Ele estava lá. Aí eu a gente se encontrou. Mas quer dizer, isso não faz muito parte da história das ciências sociais no Brasil, essa conexão. Não. Talvez os historiadores tenham feito de uma maneira mais regular, porque por causa da busca da experiência colonial. Os historiadores, principalmente colônia. As pessoas que trabalhavam mais com os arquivos portugueses, né? Mas para ciências sociais foi sempre mais estranho, né? É muito recente. Você acha importante que esses laços Nossa, a gente... Agora, esse meu contato
com Portugal me fez... Eu estou recebendo informações sobre pesquisas, principalmente mídia. Sabe? Eu recebo todo dia, eu comprei livros, sabe, que eu não conhecia nada da produção intelectual portuguesa sobre esse tema, né? Sobre mídia. E aí estou achando ótimo, né? Tem coisas interessantíssimas sobre... que juntam um pouco com coisas que a gente está pensando. Por exemplo, o período todo... tem muitos estudos sobre o período da ditadura, né? Eu trabalhei muito aqui com a imprensa na transição, né? Sim, todo mundo aqui trabalhou. Sim. E foi uma coisa importante, como a imprensa teve um papel importante na transição. E eles têm trabalhos lá também sobre isso. Aí eu descobri isso. Esse é o seu tema atual de interesse que você está lendo? Atualmente eu tenho trabalhado muito, estou muito interessada, eu voltei todo para trás, estou trabalhando com o período dos anos 20 na imprensa. Foi porque eu voltei para trabalhar fui trabalhar com as cartas falsas, e aí me interessei muito sobre esse período, porque eu antes só trabalhava com os anos 70, 80, né? Mas agora eu estou a fim de voltar a trabalhar com a parte mais recente. O livro sobre a modernização da imprensa. Você entrevistou pessoas que foram chave nessa... Foi. Inclusive mulheres que passaram a assumir papel importante, né? Eu tenho vontade de voltar agora a ver quem é essa pessoa mais jovem que está entrando na imprensa. Isso aí eu não conheço, sabe? Eu tô começando a ver que tem muita gente, sabe? Cada vez que eu leio o jornal, eu leio muito jornal, eu preciso saber quem é essa gente. Quem são essas pessoas mais novas? Quem são essas pessoas mais novas? Que formação tem? O que estão pensando? Sabe? Vou acabar esses dicionários aí, quem sabe eu vou fazer. Novas entrevistas. Vou fazer. Bom. O que mais? Tudo bem. Algum ponto que você queira mais tocar? Não. A gente passou. A gente pergunta sempre também, mas não sei se você é um pouco afastado, do que você acha, como é que você acha que os cursos de ciências sociais estão hoje, ou o que deveriam cursos de ciências sociais prestar atenção, né? Então, mas não sei se eu não estou dando aula mais em cursos de ciências sociais, mas eu acho que houve uma melhora. Gente, é impressionante, né? Como a pós-graduação, a gente está cansado de saber disso, melhorou os cursos de ciências sociais, né? De graduação. A pós obrigou a melhorar a graduação. Né? Obrigou, mas foi uma coisa assim impressionante, eu acho. No IFIX, se eu postar um pequeno depoimento pessoal, eu entrei em 81 e tinha assim uma parte de pessoas que tinham feito pós-graduação, às vezes só um mestrado, mas enfim, já era uma pós-graduação, e professores que eram graduados ou que não tinham nenhuma formação, e que era uma diferença enorme em termos de pesquisa. Quer dizer, os que tinham pós-graduação faziam pesquisa, falavam alguma coisa, escreviam eventualmente alguma coisa. E tinha professores que eram graduados e que não faziam pesquisa alguma, que não tinham título nenhum, né? Isso nos anos 80 era muito marcante ainda, né? Foi o período que eu acho que sim, eu acho que houve uma mudança, melhorou muito a qualidade dos cursos, gente, nem compara, né? Lógico, sempre teve cursos bons e cursos medíocres, mas eu acho que a pós-graduação obrigou a uma melhoria dos cursos de graduação, eu acho. Mas eu não estou achando que história é importante para o cientista social. Eu acho que, sabe, sem história você não faz uma boa, não faz um bom trabalho. Um bom sociólogo precisa de uma historiazinha para dar uma cobertura, né? Não, eu acho. Muito bem. Muito obrigado, foi ótimo.